Questão 1. Pediu 3 exemplos de números quadrados. Essa resposta tem infinitas possibilidades. Eu coloquei aqui o número 16, pois a raiz quadrada dele é o 4. O 25, né, porque 5 vezes 5 é 25. E o 100, porque 10 vezes 10 é 100. A questão 2 pergunta qual é a raiz quadrada de 1 e qual é a raiz cúbica de 1. Todas as raízes de 1 é sempre 1. A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E a raiz cúbica de 1 também é 1, pois 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, as duas respostas são idênticas. A questão 3 diz que um certo quadrado tem lado 5 centímetros. Qual seria a área desse quadrado? Basta fazer lado elevado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Se o lado vale 5, é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Lembrando que, se tratando em área, nós temos duas dimensões, por isso a unidade de medida da área sempre fica elevada ao quadrado. A questão 4 dá uma situação inversa, oposta à questão 3. Fala sobre a área de um quadrado, que é 16 centímetros quadrados, e pede para descobrir qual o valor do lado. Nós sabemos que a área é igual ao lado ao quadrado. Então, se extrairmos a raiz desta área, nós vamos encontrar o lado. A raiz quadrada de 16 é 4, então o lado vale 4 centímetros. Observe que aqui a unidade de medida centímetros não fica elevada ao quadrado, tá? Porque por se tratar de uma única dimensão. O lado, ó, vamos imaginar aqui, a dimensão dessa folha é apenas uma. Então, largura, comprimento, altura, lado, todas têm suas unidades elevado a 1. Então, fica apenas centímetros. Questão 5 diz que um cubo tem aresta igual a 3 centímetros e pediu para que nós calculássemos esse volume desse cubo. A fórmula para calcular o volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Então, 3 elevado ao cubo, porque a aresta vale 3. Então, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. O volume, ou a capacidade, são grandezas tridimensionais. Então, a unidade de medida fica elevada ao cubo, ok? É uma grandeza que utiliza a noção de profundidade, 3D, né? 3 dimensões. Então, aqui fica elevada ao cubo. A questão 6 traz o raciocínio inverso da questão 5. Ela dá o valor do volume, que é 1000 milímetros cúbicos, e pede a medida da aresta. Se a gente sabe que a aresta ao cubo é igual ao volume, nós temos que calcular qual número que elevado ao cubo resulta em 1000. É o mesmo que extrair a raiz cúbica de 1000. Então, eu vou fatorar aqui o 1000, vou agrupar de 3 em 3, porque é uma raiz cúbica. Os fatores agrupados são colocados dentro da raiz. Como tem um índice igual ao da raiz, nós iremos cortar, o radical desaparece, saindo 2 vezes 5, que é 10. Então, dessa forma, nós descobrimos que a raiz cúbica de 1000 é 10, que a aresta é 10. Ah, Isabela, eu fiz mentalmente. Eu pensei que um número que multiplicado por ele 3 vezes, que resulta em 1000, é o 10. Ótimo, mas é necessário que você aprenda também pela fatoração, porque nem sempre nós conseguimos esse número facilmente só pensando, tá? Então, na questão 7, nós temos uma expressão. Primeira coisa foi fatorar os 196 até chegar em 1, agrupar os números primos iguais, colocá-los dentro do radical, anular os expoentes e obter o 14 como resposta. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Observe que aqui eu agrupei de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada. Na questão anterior, eu agrupei de 3 em 3, porque era raiz cúbica. Raiz de 16 é simples, né? 4.
E a raiz cúbica de 1000 eu já havia calculado no exercício anterior, que era 10. Então, 14 mais 4 menos 10. 18 menos 10, 8.